Esse é um assunto que interessa a você que faz compras online, acessa redes sociais, bancos, consome, viaja, consulta órgãos públicos, enfim, é alvo da publicidade. Vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que afeta diferentes setores e serviços da economia e a todos nós, brasileiros e estrangeiros. A RFI tem o prazer de conversar com os advogados Paulo Brancher e Jaqueline Oliveira, em São Paulo, e Rodrigo Ferreira Figueiredo. Eles são do escritório Matos Filho e atuam nas áreas de proteção de dados e segurança cibernética e direito societário. Muito obrigada a vocês por essa entrevista. Bom, estamos falando da Lei 13.709, aprovada em agosto de 2018 e que só entra em vigor agora e que tem, entre outros objetivos, criar um cenário de segurança jurídica válido para todo o país, no qual o consentimento é a base para que os dados possam ser tratados. Bom, vamos começar pelo início, então. O que são dados pessoais? O básico, o que se considera como dados pessoais? Esse é um conceito que está na própria lei e a ideia é, primeiro, né, é uma lei que protege os dados de pessoas físicas. Então, por mais que a gente tenha uma enormidade de dados sendo tratados na internet, envolvendo empresas, a preocupação da lei é a proteção dos indivíduos, né, pessoas físicas. E a ideia de dado pessoal é todo dado que identifica uma pessoa diretamente, com seu nome, sobrenome, e informações até que são de fácil identificação, como endereço, muitas vezes um número de telefone, e dados que possam identificar, não necessariamente num primeiro momento identificam, mas tem a capacidade de identificar, então códigos, números de registros, informações que uma vez cruzada de uma forma ou de outra tem a capacidade de identificar a pessoa e trazer informações sobre ela, né? Então é sobre isso que trata a lei, tudo que diz respeito a um indivíduo que o identifica, que diz respeito ao seu comportamento. A partir da entrada em vigor da lei, tem toda uma série de regras que precisam ser cumpridas. Não, é que é bastante coisa, né? Se você for pensar cartões bancários, histórico de renda, histórico medical, é muita coisa para prestar atenção, né? Sem dúvida, é um desafio enorme. A massa de dados que trafega eletronicamente na internet, mesmo, acho que isso é uma coisa importante a dizer, não são só dados digitais, né? Dados pessoais podem estar no mundo da internet ou podem estar em papel, em documentos, a lei não faz diferença, é tão protegido quanto. Então, realmente, isso traz um desafio para todas as empresas. A gente fala todas as empresas porque, direto ou indiretamente, todas vão ter dados de pessoas que podem ser clientes, podem ser empregados, podem ser terceiros, colaboradores. Tem ali um número de informações que todas as empresas vão ter que cuidar, portanto, ela é aplicável para todo esse universo empresarial. Bom, aí como eu falei no início, a base é o consentimento, né? Rodrigo, você pode me explicar melhor? Quer dizer, a pessoa ela tem que ser consultada de que algum dado vai ser utilizado? Como é que isso funciona na prática? A palavra aqui é a Jaqueline, que vai poder te dar uma resposta muito mais abalizada. Obrigada, Rodrigo. Então, na verdade, essa é uma confusão bem recorrente que a gente vê quando as pessoas falam de Lei Geral de Proteção de Dados. O consentimento ele não é a única base que pode ser utilizada para justificar o tratamento de dados pessoais. O consentimento é uma das hipóteses que pode ser usadas por essas empresas para justificar o uso, né, desses dados pessoais dos seus clientes, dos empregados, dos colaboradores, enfim, né, qualquer tipo de dado pessoal. O consentimento, ele é essa base legal onde a pessoa ela realmente vai ter que dar autorização para que para que uma empresa qualquer pegue os dados dela e utilize esses dados ali para as finalidades que ela tem em mente. Para esse consentimento ele ser válido,
tem que ser um consentimento realmente livre. Então, a pessoa ela não pode ser obrigada a dar aquele consentimento, por exemplo, para ter acesso a algum produto ou serviço, senão a gente tem o risco desse consentimento não ser considerado livre. E ele tem que ser também um consentimento informado. Então, um consentimento que a pessoa sabe o que ela está autorizando ali, quais dados dela estão sendo passados para a empresa que está coletando os dados, para quais finalidades, com quem esses dados serão compartilhados eventualmente. Mas, além do consentimento, como eu disse, a gente tem outras hipóteses que podem justificar o tratamento dos dados pessoais, né, por essas empresas. Então, por exemplo, se uma empresa tem uma obrigação legal para cumprir, ela não precisa pedir a autorização da pessoa para compartilhar aqueles dados, por exemplo, com uma autoridade pública para cumprir essa obrigação legal ou regulatória que ela tem a cumprir. Se a pessoa também precisa, se a empresa também precisa daqueles dados, por exemplo, para executar um contrato que ela tenha com essa pessoa física, então, por exemplo, tem um contrato com o Paulo ou o Rodrigo, e eles precisam receber algum dado meu para conseguir me prover um serviço ou me vender um produto, eles também vão poder usar esses dados sem eu dar o meu consentimento expresso para isso. O que é muito importante. São exceções, né? Assim como existem também aqueles casos sensíveis que são relacionados a crianças, adolescentes, ou a indicação de religião, preferência sexual, enfim, isso tudo seriam exceções. Exatamente, o consentimento. Na verdade, a gente não pode falar exatamente em exceção, mas assim, o consentimento ele é geralmente a primeira base legal que vem em mente, e em algumas hipóteses o consentimento não vai ser aplicado em detrimento dessas outras hipóteses, né? E uma coisa que é importante a gente falar é que, independente, né, da base que vai justificar o tratamento de dados da pessoa, em todas as hipóteses de tratamento, esse tratamento tem que ser muito transparente, muito informado. Então, mesmo que eu não pegue o consentimento do titular para tratar aqueles dados, eu preciso sempre informar a ele o que eu estou fazendo com os dados e dar, né, às vezes a gente vê aquelas políticas de privacidade, tem que ser políticas de privacidade acessíveis, a gente tem que realmente, o maior cuidado que a gente tem que tomar na obtenção do consentimento ou no tratamento para outras bases legais é justamente de ser transparente com o titular do dado sempre. Agora, outra coisa interessante é que essa é uma lei extraterritorial. Aí, de repente, eu vou convidar o Rodrigo, que está em Londres, para essa conversa. Não importa se a organização ou centro de dados estão dentro ou fora do Brasil, o que importa é o local onde os dados foram acessados e foram trabalhados, Rodrigo, é isso? Eu entendo que tem que haver um ponto de contato aí com o território brasileiro. Talvez o Paulo ou a Jaqueline possam entrar um pouco melhor aí nesse detalhe. A questão é que, de fato, é uma lei que regula, por exemplo, transferências de informações entre diferentes jurisdições, na medida em que uma das pontas, né, toque o território brasileiro, você vai ter a aplicação dessa nova lei, né? Talvez Paulo e Jaqueline possam complementar aí. Não, claro, acho que é exatamente nessa linha. Então, assim, no mundo conectado como é o mundo de hoje, empresas que têm diversas operações em diferentes países e mesmo que ofertam produtos ou serviços fora do seu território, envolvendo esse tratamento de dados pessoais, no mundo da internet é muito difícil que a gente consiga aplicar uma lei apenas dentro do seu território, né? Então, assim, para a própria lei ser efetiva, a questão territorial não pode ser aquilo que define a aplicação da lei, porque senão seria muito fácil as empresas colocarem servidores fora do seu território, né, e dizer o seguinte: olha, a lei não se aplica para mim porque os meus computadores estão fora do território brasileiro. Então, evidentemente, o legislador se preocupou em dizer, olha, saindo do território brasileiro, essa lei vai se aplicar independentemente para garantir o mesmo nível de proteção que ela dá, né? E é o que provavelmente acontece, né? Já que as grandes empresas de tecnologia, a gente sabe, são baseadas mesmo fora do Brasil. Agora, a lei ela também define responsabilidades. Acho que isso é importante, né? Quem vai ser o juiz dessa contenda? Talvez eu possa começar aqui, a Jaqueline me ajuda. A gente tem várias possibilidades, né? Tal como a gente tem há muitos anos no Brasil a defesa do consumidor, qualquer pessoa que se sentir lesada por uma situação envolvendo o descumprimento da lei,
pode ir ao judiciário reclamar seus direitos, que uma empresa não foi transparente, que houve um vazamento dos seus dados pessoais. Então, é possível ir desde o juizado de pequenas causas, justiça comum, todas essas situações que já são disponíveis tradicionalmente para qualquer pessoa. Ainda no judiciário, a gente tem a possibilidade, por exemplo, do Ministério Público encampar, e aí numa situação olhando de forma mais aberta, né, direitos coletivos, entender que é o caso de proteger uma universalidade, uma coletividade que foi afetada por uma situação envolvendo uma empresa no descumprimento da lei, e que aí vai ao judiciário também. Eu acho que a Jaque pode falar um pouco também do ponto de vista administrativo. Isso também pode gerar multas. Eu gostaria de saber isso. Uhum. Então, do ponto de vista administrativo, nesse momento, o que a gente tem de mais atuante, né, são os órgãos de defesa do consumidor, que também conseguem, em alguma medida, aplicar as disposições da LGPD. Então, a Senacom, por exemplo, ou os PROCONs, eles podem ser órgãos que podem auxiliar os titulares dos dados na defesa dos seus direitos. E aí, quando a gente já pensa mais no campo de multas, e aí, quando a gente pensa da LGPD especificamente, a gente teve aí a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma entidade que ainda não está operando, ela não está operacional, embora ela já tenha sido formalmente, né, legalmente criada. A gente ainda não tem os nomes, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a composição dessa autoridade. Mas a partir de agosto de 2021, as empresas que estão sujeitas à LGPD também vão estar sujeitas à aplicação de sanções administrativas por essa autoridade, uma vez que ela comece, né, a operar, e a gente entende que isso deve acontecer aí nos próximos meses, e estamos todos ansiosos acompanhando a criação dessa autoridade. E aí, com a criação da autoridade, e a partir de agosto de 2021, a gente vai ter a possibilidade de aplicações até de multas financeiras, que podem chegar a 50 milhões de reais ou a 2% do faturamento, do último faturamento da empresa ou do grupo econômico. Então, é uma multa aí considerável, é uma multa importante. E essas multas, elas se aplicam, né, à empresa em si, e elas vão ser cobradas pela ANPD. Elas não fazem parte de nenhum tipo de indenização para os titulares dos dados. Então, assim, isso não quer dizer que os titulares dos dados que vão receber essas quantias. Isso é, na verdade, mesmo uma multa corretiva, digamos assim, para que aquela empresa ajuste ali o que não tiver em linha ali nas suas atividades. Quer dizer, para o usuário, o melhor é realmente ficar atento e não se colocar em posições difíceis. Quer dizer, eu gostaria também de pedir essa orientação de vocês, porque essa conversa toda vem no momento em que esse assunto ganhou muito destaque, né? Especialmente com o lançamento do documentário americano O Dilema das Redes, dirigido aí pelo Jeff Orlovsky. Tem um alerta a ser feito aí? O que dizer para as pessoas que estão com tudo na rede social, que preenchem um formulário enorme para ter um cartão de descontos? Quer dizer, o que a gente deve fornecer e o que não? Eu diria que, acho que, como a Jaqueline falou, um dos maiores ativos dessa lei é a ideia de uma relação de transparência, né? É um dos princípios da lei. E eu acho que isso é algo que qualquer indivíduo quer ter com relação a qualquer pessoa, né? A gente quer sempre transparência, quer transparência com o governo, quer transparência com as empresas, quer transparência no local onde a gente trabalha. Isso é uma demanda natural do ser humano e não é diferente. A gente só está discutindo mais um meio aqui. E se de um lado, né, tem uma lei que como a gente vem falando aqui, estabelece regras e impõe sanções, então as empresas estão se familiarizando com tudo que precisa ser feito. Por outro lado, acho que é um chamado também para cada um dos indivíduos, né? Ter essa vontade de conhecer melhor seus direitos, entender o que é a lei. Acho que tem muito material sendo produzido que ajuda a esclarecer, que ajuda a que a pessoa possa entender o que de fato faz sentido para ela fornecer, o que de fato faz sentido para ela concordar e exigir quando as empresas não atenderem esse princípio da transparência, né? Então, acho que é um aprendizado mútuo, tanto para quem
coleta dados como para quem entrega dados, né? Acho que é um momento de bastante transformação social que a gente está vivenciando. Bom, excelente, gente. É claro que essa discussão poderia render muito mais, mas eu vou ficar por aqui agradecendo imensamente o Paulo Brancher, a Jaqueline de Oliveira, em São Paulo, e o Rodrigo Ferreira Figueiredo, então, do escritório Matos Filho. Obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio França Internacional. Um prazer, obrigado. É um prazer, obrigada. Prazer é nosso.